Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Essa daqui é a melhor confirmação para você pegar um fundo ascendente ou então um topo descendente, que é a continuidade de uma tendência de alta ou então a continuidade de uma tendência de baixa, para você engatar no movimento e aproveitar a movimentação em um fundo ascendente ou um topo descendente de maneira confirmada, assertiva, onde as probabilidades jogam a seu favor, onde você consegue replicar os seus ganhos com muita tranquilidade, porque o trade não é tão difícil assim quando você entende o que você tem que fazer, né? Tem que saber o que você está fazendo no mercado, ter clareza do que fazer e quando fazer. Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e aqui a gente já tem um movimento que tende a dar continuidade de alta pelos princípios do movimento. Primeira coisa é que você tem que localizar uma movimentação, por exemplo, de tendência de alta ou de tendência de baixa, que mostra que realmente o preço está se desenvolvendo para esse direcional com interesse. Porque às vezes você vê uma tendência que ela está evidente, ela está nítida, mas o preço já está apresentando características de fraqueza nesse direcional. Então ele está subindo sem interesse de subir devido às características do movimento que ele vem apresentando. Ou seja, uma fraqueza latente na movimentação, uma perda de qualidade da demanda. Esses são conceitos, por exemplo, que a gente visualiza em uma tendência de alta, que mostra que ele está na tendência de alta, mas essa tendência de alta já não faz mais sentido você querer buscar oportunidades a favor dela para engatar nesse movimento de continuidade, sendo que talvez faça muito mais sentido você começar a abrir os olhos para possibilidades de movimentos contra essa tendência, porque o preço já está subindo sem interesse. Isso também é muito importante estar visualizando. Mas para ir a favor de uma tendência, ela tem que estar minimamente saudável, e um movimento como esse, por exemplo, apresenta características de movimento que faz sentido você ir a favor dele. Por quê? Se você vai tirando o zoom do gráfico, é sempre importante fazer isso, né? Às vezes você fica lá no zoom, você fica olhando o mercado desse jeito e, cara, tem hora que você tem que olhar o mercado desse jeito. Mas, de forma geral, você tem que tirar o zoom do gráfico, você tem que ver o contexto, ver o que está acontecendo no movimento. Isso faz total diferença. Então, quando você tira o zoom do gráfico aqui na movimentação, eu estou no gráfico de 15 minutos nesse momento, a gente consegue visualizar aqui uma captura de liquidez. O preço fez aqui uma grande captura de liquidez, que é esse movimento aqui. Para quem não entende o que é uma captura de liquidez, primeiro você localiza a liquidez, né? Que é exatamente, por exemplo, esse nível de suporte. Liquidez ela fica para vários lados do movimento de preço, por exemplo, embaixo de suporte, por exemplo, em cima de resistência. Então, embaixo de um suporte, que são fundos nivelados, está cheio de liquidez, porque muita gente vem comprando em nível de suporte, enche aqui embaixo de stop loss. Quando o mercado fura essa região, muita gente vem entrando vendido, acreditando que o suporte foi rompido e agora ele vai virar resistência, e aí agora é venda e não sei o que. A análise técnica básica ela te mostra exatamente isso, e os traders do mundo inteiro operam exatamente igual, vendo as coisas exatamente da mesma maneira, o que faz com que nada de fato funcione exatamente desse jeito no mercado tão precisamente assim. Claro que se você souber usar as coisas corretamente e seguir elas sistematicamente, você faz de fato as coisas funcionarem, mas tem muita coisa e muita técnica que é melhor do que outra, e basicamente se você entende que o suporte foi rompido e agora você vai começar a atacar vendas no rompimento, cara, não é o comportamento mais profissional, porque o trader profissional e os institucionais, eles buscam compras quando o mercado fura regiões de suporte como esse. Então o preço ele entra num ponto profissional de compra e não de venda, quando ele está embaixo de um nível de suporte, por exemplo. Então a compra correta não é em cima do nível de suporte, e sim depois que o mercado fura o suporte, e embaixo dele tem um ponto comprador muito profissional. Então ele tende a gerar essa reação compradora. Então lá no time da Excelência Trade a gente mapeou esse movimento, ele realmente fez essa captura de liquidez. A gente lá no time da Excelência Trade, né, nosso ambiente de prática, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência em todos os mercados, 17 ativos diferentes, né, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, ou seja, todos os mercados, todos os dias, todas as oportunidades desenhadas. Antes, inclusive, eu vou mostrar ali para vocês essa oportunidade mapeada. Mapeamos essa captura aqui com antecedência, de fato ela ocorreu, mas não teve uma confirmação tão clara. E não é o que eu quero mostrar aqui para vocês, quero mostrar a continuidade. Então depois que ele vem desenvolvendo a tendência de alta, tá vendo? Ele engata aqui num flow de alta pós-captura de liquidez. Esse flow de alta ele tem muito contexto. Por quê? Porque ele acabou de capturar liquidez. Todo movimento que captura liquidez e vem subindo com pressão é um movimento sustentado de preço, e ele tem ali características de um movimento interessante para você pensar em seguir ele, desde que o mercado gere uma boa oportunidade. Ele gerando uma boa oportunidade para seguir esse movimento de alta faz todo sentido, porque normalmente não é um movimento cansado, não é um movimento ruim, é um movimento saudável, beleza?
Então ele desenvolvendo esse movimento, quebrando estrutura, tá vendo? Na movimentação, ele vai subindo aí nesse cenário e ele vem gerando aqui a possibilidade de continuidade a partir dessa confirmação que a gente vem falando. Ele começa a andar de lado, olha só, ele anda de maneira lateral nesse movimento de preço, né? Deixa eu colocar aqui assim, perfeito. Parte de cima, parte de baixo da lateralização. Você consegue visualizar que ele está nitidamente andando de lado aqui no gráfico de 15 minutos. Quando o preço anda de lado dessa maneira, ele começa a criar uma estrutura, essa estrutura tem potencial de continuidade ou de reversão. Porém, quando o preço vem andando de lado, ele pode te mostrar as características de que se vai ser uma tendência de alta ou de baixa que vai sair desse equilíbrio. Todo equilíbrio de preço define o direcional do mercado. Então, se o mercado começa a andar de lado, vai sair daqui uma tendência de alta ou de baixa. E ele anda 80% do tempo de maneira lateral, todos os mercados, né? Em média. E cerca de 20%, 30% em tendência somente. Então, assim, pressiona de lado bastante e é exatamente a partir dessas lateralizações que muitas das vezes, e a maioria definitiva dos direcionais, que são tendências de alta ou de baixa, são definidos sempre a partir do equilíbrio. Então, aqui a gente tem as características de que esse equilíbrio de preço tende a gerar uma tendência de alta depois dele. Por quê? Por conta da dificuldade do preço encostar nesse suporte, tá vendo? Não está tão nítido assim, mas você vê uma pequena dificuldade do preço encostar nesse suporte. Quando a gente tem isso, mostra pressão de demanda. Tá vendo? Ele fica um pouco mais colado lá na resistência e um pouco com dificuldade de encostar no suporte. Quando fica muito evidente isso, ele fica muito mais em cima do que embaixo, a gente vai ver alguns exemplos que vai estar assim, definitivamente tem uma pressão de compra muito forte. Mas aqui tem um pouquinho. Se você puxa, por exemplo, o volume profile em todo esse movimento de alta, você vai ver que a POC dá exatamente ali. Tá vendo? Esse volume lateral ele te mostra regiões de oferta e demanda escondidas no gráfico, regiões de muito volume concentrado. E aqui a gente tem a POC, a região mais poderosa, né? Então, uma zona aqui muito importante de demanda que a gente tem logo embaixo dessa estrutura. E aí, aquilo que eu falei com vocês, quando você tem suporte e tem resistência, o que você costuma ver? O preço furando, né? Fura o suporte e engata no movimento. Aqui a gente tem um suporte. Ele tende a furar o suporte e engatar no movimento, que são capturas de liquidez, que são muito comuns, as melhores oportunidades se dão a partir das capturas de liquidez. Se ele fizer essa captura aqui embaixo, a gente sabe que essa estrutura lateral está mostrando interesse comprador por conta da dificuldade do preço de encostar nesse suporte. Tá vendo? Você vai vendo o preço andar aqui, ó. Olha lá, ele começa a fazer a captura de liquidez. E aí você já vê aqui acontecendo a movimentação. O preço capturando a liquidez nesse cenário. Aqui a gente tem uma zona de demanda, ele se aproxima muito dela, que é essa região, pega nessa zona e entra o interesse comprador. A gente estava de olho exatamente nisso lá no time da Excelência Trade, olha só. Exatamente essa estrutura, a possibilidade dele ir ali naquela região e fazer o choque de confirmação para criar a estrutura de continuidade, tá vendo? Isso aqui é uma estrutura de continuidade, muito boa, inclusive, para você aproveitar movimento de preço. Então, olha lá, ele vai exatamente ali logo depois, né, desenvolvendo aqui o cenário. Ele captura essa liquidez abaixo dos fundos, a gente pode jogar aqui no gráfico de 5 minutos. Você vê aqui o movimento acontecendo. Eu, particularmente, já gosto da entrada exatamente aqui, ó, nessa primeira entrada de interesse comprador, quando ele quebra esse topinho aqui, que nem é um topo muito bom, mas já é o time de entrada aqui preciso para essa região, porque tem contexto suficiente para isso. Então, você tem uma compra aqui nesse ponto, no teste, tá vendo? O preço fez aqui um choque de confirmação, que é esse movimento. 1, 2, 3, quebra os topos com interesse comprador, busca o teste, você tem uma compra aqui de continuidade. Esse movimento ele é bem interessante. Então, sua compra vem aqui no teste, stop abaixo dos fundos para aproveitar o movimento de alta. Era exatamente o que a gente estava de olho lá no time, igual eu mostrei, tá vendo? É o choque ali, ela quebra topo com interesse comprador nessa região, depois de limpar a liquidez aqui embaixo dos fundos na estrutura, é exatamente o que faz mais sentido aqui no movimento, é o que a gente estava visualizando de fato. Então, ele tende a dar continuidade nessa movimentação, olha só, perfeito. Vai gerando a continuidade do movimento. Então, qual que foi a confirmação para a continuidade dessa alta? Primeira coisa, uma alta saudável, que faz sentido você buscar a continuidade dela. Esse é o primeiro ponto, tá vendo? Disparou lá para cima, igual eu mostrei, a gente desenhou isso antes aqui, a oportunidade, todo mundo do time teve a possibilidade de participar do movimento, a maioria pega e aproveita o movimento, que está muito nítido aqui. A gente estava falando sobre isso detalhado lá no time, igual a gente faz em todos os ativos, em todos os mercados, é só você clicar e pegar o trade, que está evidente ali que ele acabou de fazer o cenário, né? Então, isso daqui é uma estrutura de continuidade alta. Primeira coisa, o movimento é bom para você seguir, porque ele fez uma captura de liquidez e está subindo bem saudável.
está subindo saudável. Então faz sentido você seguir essa movimentação. Aqui para cima a gente tem um topo de liquidez. Topo de liquidez, o preço pode buscar, o preço é atraído por zonas de liquidez. Então ele pode ser atraído para vir aqui para cima. Tem esse raciocínio também. E essa estrutura principal, o preço anda de lado. Depois de ter subido com bastante tranquilidade e interesse, pós-captura de liquidez, cria estrutura lateral, aí captura a liquidez da parte de baixo. Se ele anda de lado e captura a liquidez da parte de baixo e faz confirmação, tem zona de demanda aqui de POC e o movimento de alta anterior é saudável, cara, faz muito sentido a continuidade. Ele está confirmando essa continuidade por meio de uma reacumulação. Isso aqui é uma estrutura de continuidade, beleza? De alta. E aí a gente tem outros cenários aqui. Por exemplo, aqui já vai ser uma venda muito boa, que aconteceu agora há pouco. Até mostrei lá no meu Instagram essa oportunidade. Meu Instagram está aqui em cima lotado de conteúdo nos stories lá. Tem ouro refinado nos stories todos os dias. Então, aqui nesse movimento é uma venda. Já para uma continuidade de queda. Percebe que o preço fez aqui uma grande movimentação de baixa? Fez um grande movimento de baixa, está subindo, está pegando ali numa zona de oferta, que a gente vai falar sobre essa região, e ele pode gerar continuidade de queda. Isso aqui é um topo descendente. Aqui naquele primeiro cenário era um fundo ascendente, ou seja, continuidade de alta. Tá vendo? Fundo ascendente é isso aqui. Esse aqui é o fundo ascendente, tá vendo? De continuidade. E o mercado faz vários desses quando ele está numa tendência de alta, né? Fundos ascendentes. O mercado vai subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Isso é uma tendência de alta. Aqui já é um topo descendente, né? Onde o preço faz tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Então, ele pode gerar uma boa venda ali nessa região de oferta. Ele já tinha pego nela uma vez, inclusive a gente tinha marcado isso tudo lá no time com antecedência. Ele pegou nessa zona de oferta, ele pegou nessa zona de demanda, a gente tinha marcado tudo isso detalhado, mas a gente estava de olho em estrutura de venda aqui em cima, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é o que traz a confirmação forte para a continuidade de tendência e topo descendente nesse caso. Essa região de oferta aqui, ela é um POI que a gente chama, com características de buy to sell. O que é isso, pessoal? POI é esse movimento, olha só, o preço vem caindo, ele faz 1, 2, 3, e aí ele quebra forte para cima os topos com interesse comprador, do nada, sem sentido nenhum essa força de compra aqui do nada assim, e ele continua caindo depois. Quando ele faz esse comportamento, ele cria exatamente aqui nesse topo todo, ele valida ali a zona de oferta nesse caso, que é a zona de POI. E aí, esse conceito de buy to sell é exatamente uma compra para vender, tá vendo? Você tem uma compra repentina de alta, com uma pressão forte de oferta, depois ele continua caindo. Do nada dá uma impulsionada para cima e depois continua caindo. Ele vem caindo, impulsiona para cima do nada e continua caindo. Buy to sell, ou seja, compra para vender, beleza? Então a gente tem uma zona de oferta ali, você vê que a POC do volume profile já está dando até em cima da região quando você puxa nesse movimento todo, mostrando que é realmente uma zona de valor, uma zona de volume concentrado nessa região. Então é uma região interessante de oferta. Então, olha só, isso aqui era algo que a gente estava de olho lá no time detalhado. Olha lá, perfeita região lá de cima marcada com antecedência, região aqui embaixo marcada já também. E a gente estava de olho mais em estrutura lá em cima, que é o que eu vou mostrar ali para vocês. Olha lá, ele fazendo essa estrutura que a gente está marcando, só vender onde eu circulei ele agora e aproveitar o movimento, que é ela que confirma essa estrutura de continuidade perfeita. Então, o preço ele até foi lá uma vez, visitou a região, respeitou ela muito bem, igual eu mostrei. Porém, pessoal, o fato do preço ter ido lá e testado a região continua fazendo com que essa zona seja uma zona de pressão de oferta. Ela não deixa de ser uma zona de pressão de oferta só porque o mercado foi lá e testou ela. Agora, você não vai entrar nessa região direto no risco, igual foi aqui. Aqui foi uma entrada direto, sem confirmação, tá vendo? Beleza, ele não tinha sido testado ainda, é até uma possibilidade. Agora, como é uma região que já foi testada, você não vai entrar direto de novo na região, entende? Você vai buscar uma confirmação principalmente, porque com confirmação de estrutura, tudo bem, sem problema nenhum. A zona continua sendo uma zona de pressão de oferta, com uma confirmação, está muito bem localizada essa confirmação. Então é o que ele vem estruturando aqui, ó, perfeitamente nesse movimento. Se você deixar ele andar um pouquinho, vai ficar ainda mais claro. Olha só, ele vai lá em cima, puxa para baixo, olha o que ele já fez aqui. Tá nítido, né? Ele vem andando de forma lateral, a gente pode marcar essa lateralização. Olha aí. Perfeito, o que é esse movimento aqui? Estrutura lateral, o preço vem andando de forma lateral, cria uma resistência que são topos nivelados, captura a liquidez da parte de cima e puxa forte para baixo fazendo choque. Então aqui a gente tem um choque, ó. Perfeito aqui o cenário.
né, pegando lá na zona de oferta, confirmando aqui a estrutura, ele voltando ali para o teste, a gente tem uma venda muito encaixada aqui no movimento que faz todo sentido, só vender aqui nesse ponto, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de baixo que o ativo tende a desenvolver, porque está 100% confirmado ali, configurado, era exatamente o que a gente estava de olho lá no time, lá, perfeito, ele andar de lado, criar aquela resistênciazinha, tá vendo? Capturar a parte de cima, que é furar a resistência e vir com esse choque, que é quebra de fundo, tá vendo? Perfeito. Só vender onde está circulado. Olha lá, exatamente. Fez a lateralização, fez a resistência, que são topinhos nivelados, capturou a liquidez da resistência furando ela, que é esse movimento para cima repentino, e puxou para baixo fazendo o choque, que é a quebra de fundo. Beleza? Olha lá, perfeito. Só vender ali no teste, né, naturalmente, e aproveitar esse movimento de baixo que o ativo vai desenvolver, previsível, totalmente alinhado, o time inteiro visualizou esse movimento e participou da movimentação, porque está muito simples, despencou lá para baixo, movimento muito bom para continuidade de queda, tá vendo? Para topo descendente, que é o que eu vinha falando, ó. 1, 2, 3, topo descendente, esse topo aqui de continuidade de queda, ele é muitas das vezes, claro que tem outras formas, mas essa é uma delas, e uma forma muito boa para confirmar esse topo por meio de estrutura, tá vendo? Uma estrutura como essa confirma o topo descendente, uma estrutura como essa confirma o fundo ascendente, tá vendo? Essas estruturas são muito boas para isso e você tem uma previsibilidade do movimento muito tranquila para você estar replicando seus ganhos dos movimentos. E aí agora, olha só esse movimento aqui que a gente tem um outro cenário também muito bom, que é exatamente nessa configuração também para a possibilidade de topo descendente. Ó, o preço puxou forte para baixo, subiu corrigindo e ele pode confirmar para nós em algum lugar por aqui a continuidade de queda, que é o topo descendente. Beleza? Onde que esse topo descendente vai ser desenvolvido? Esse topo aqui vai ser desenvolvido aonde? Vai ser desenvolvido aqui embaixo? Vai ser desenvolvido aqui? Vai ser desenvolvido aqui? Vai ser desenvolvido aqui? Aonde que ele vai ser desenvolvido? Essa que é a questão. Porque o topo descendente ele é uma possibilidade bem viável. Agora, onde que ele vai ser desenvolvido? Por isso que essa estrutura é importante. Essa estrutura ela confirma exatamente isso. Que o topo descendente está sendo desenvolvido e que pode acontecer a continuidade a partir daquele momento. Então, quando você puxa aqui, ó, essa lateralização, como é que fica nítido aqui o movimento? Olha só que nítido a estrutura lateral, perfeita. Essa estrutura lateral ela vai apresentando aqui vários conceitos importantes, né? Lá no nosso grupo do Telegram eu até comentava sobre esse movimento. A gente tem um grupo gratuito no Telegram, lotado de conteúdo, estou sempre colocando lá. Outro dia eu até mandei uma gravação de um trade bem interessante que eu gravei do início ao fim, um movimento legal lá que a gente estava visualizando. Aqui, entre lá no nosso grupo do Telegram, está aí na descrição. Olha só, a gente pode marcar, esse aqui é o BC. Lá, tá? Esse aqui é o BC, é o Buying Climax, é o topo da lateralização. A gente tem o AR, que é aqui embaixo, é a reação automática. A gente tem exatamente aqui no 50% o ST, que é o teste, e a gente tem aqui embaixo o SOW, que é o sinal de fraqueza. Isso aqui são sinais e eventos das estruturas de Wyckoff, né? Porque esse aqui é uma estrutura de Wyckoff, querendo ou não. Então aqui a gente tem um cenário, pessoal, que é muito forte, que mostra que essa estrutura é uma estrutura de venda. Por quê? Esse movimento aqui, que é o ST, é um teste. E o objetivo dele é testar essa resistência aqui, ó, que é o BC, que é o Buying Climax. Quando esse teste não cumpre seu objetivo, ou seja, ele para no 50% da estrutura, tá vendo? E não consegue chegar lá em cima, que era o objetivo dele, ele fica aqui no 50% da estrutura, tá vendo? Ele mostra para nós que tem pressão de oferta nessa região, nessa localização, nesse nível de preço, porque ele não consegue chegar no seu objetivo, que é lá em cima. E quando, logo depois, ele puxa para baixo e fura o AR, fura o nível de suporte, isso aqui chama SOW, que é o sinal de fraqueza. Então esse combo, né, essa junção de ST parando no 50% e logo depois ele puxando e furando o AR, furando o nível de suporte, igual foi feito aqui, ó, tá vendo? É o SOW, você tem aqui um sinal de fraqueza muito grande. Esse combo aqui representa distribuição, muito provavelmente, claro que o mercado ele vai decidindo, mas isso daqui é um baita sinal de fraqueza, um baita sinal de oferta presente nesse nível de preço. Ou seja, a chance dessa estrutura aqui realmente gerar uma tendência de baixa depois é muito grande. Beleza? Então é isso que a gente vem vendo aqui. Então o preço vem andando de forma lateral, a liquidez da resistência também está bem nítida, que são os topos nivelados, tá vendo?
Então a gente vai ter liquidez em cima, lembra? Embaixo de suporte tem liquidez, em cima de resistência tem liquidez. Então a gente quer ver o preço furando ali para cima e capturando essa liquidez. É exatamente o que ele está fazendo, olha lá. Perfeito, ele vem capturando essa liquidez e fazendo o choque nesse momento. Então aqui ele faz o choque. Olha só, deixa eu até marcar aqui para vocês. Puxar para cá. Esse choque lá em cima ele é feito na captura de liquidez, que é o UTAD. A gente tem que colocar lá, ó. UTAD. O UTAD é a captura de liquidez em estruturas de distribuição, em estruturas de venda. E aí o choque é a quebra de fundo, tá vendo? Que é exatamente isso daqui, ó. Choque é a quebra de fundo, que ocorreu exatamente aqui. A gente pode colocar em vermelho. Perfeito, tá vendo? Então aqui a gente tem uma estrutura perfeita, bem configurada e desenvolvida. E isso aqui era exatamente algo que a gente estava de olho lá no time da Excelência Trade também. Foi muito bem configurado, olha só. Porque é esse topo descendente que eu estou falando, olha lá. Perfeito, tá vendo? O preço caiu bastante, voltando, corrigindo. Na hora que ele começar a andar de lado e criar a estrutura, tá vendo? Com uma resistênciazinha, que são topos nivelados, furar e fazer o choque, você tem uma venda, porque ele está confirmando esse topo descendente, que é o maior potencial aqui mesmo para esse movimento. Então lá, de fato, foi exatamente logo ali, ele já começou a andar de lado, já fica evidente que ele está fazendo. Resistência está muito nítida, que é os topos nivelados, ele captura e vem com choque. Aqui esse choque ele tem um detalhe, porque o choque é isso aqui, né? É o preço vir e fazer esse movimento, olha só. Ele faz 1, 2, 3, quebra os fundos, esse é o choque. E aí normalmente tem um testezinho, que é o preço subindo, e aí gera todo o movimento, você tem uma venda aqui no teste do choque. Porém, o choque é a quebra de fundo com o interesse da oferta. E o teste é só o teste. Então, nesse caso, não tem o teste. Mas quando está barato a entrada, ou seja, na hora que o preço quebra esse fundo em vermelho com fechamentos de candle, tá vendo que foi esse primeiro candle aqui mesmo, ó. Esse candle aqui já tinha quebrado esse fundo, tá vendo? Já confirmou o choque. Ou seja, aqui mesmo você já pode entrar, você não precisa esperar o teste para entrar, a não ser que esteja caro, a não ser que esse choque esteja um pouco grande, sabe? Seu stop tem que ficar lá em cima. Se você entra aqui, quanto de risco tá? Às vezes o stop tá caro, entendeu? Tá fora da gestão. Aí tem que ter o teste para você ter o seu ponto de entrada mais próximo do seu stop loss, entendeu? O teste ele vem com esse objetivo único, só de encurtar ali o espaço do seu ponto de entrada para onde está o seu stop, porque o stop tem que ficar lá em cima, entendeu? Mas se tá barato, já pode entrar aqui, não precisa nem ter teste. Até quando tem o teste, se já tá barato, você já entra antes, porque vai que não tem o teste, entende? Então a entrada é totalmente aqui padronizada, então você já tem a venda exatamente nesse ponto. Só vender, tranquilo, stop lá em cima para aproveitar o movimento de baixo. Até essa zona de demanda aqui é perfeito, que é um POI, tá vendo? Isso aqui é uma zona de demanda muito boa, o preço faz 1, 2, 3, quebra os fundos e puxa para cima forte, com o POC do volume profile, que é esse volume lateral em cima, baita zona de demanda, que a gente também mapeou isso lá no time, essa zona de demanda, essa compra nessa região de demanda, a gente também mapeou com antecedência lá, mas nesse caso está funcionando muito bem para alvo, né? Então o preço vem puxando ali e busca exatamente essa região. Perfeito aqui no movimento, um cenário muito bom de venda, a partir de uma confirmação que a gente tem de topo descendente. Então essas estruturas elas são muito vantajosas justamente para você estar localizando exatamente a possibilidade de continuidade em fundos ascendentes, que é aquele primeiro cenário, fundo ascendente, que é continuidade alta. Onde que ele vai fazer o fundo, lembra? Ele pode dar continuidade alta, mas ele vai começar a corrigir, que horas que ele vai começar a subir de fato? Beleza? O mercado ele sobe e desce o tempo todo, né? Então ele subiu, começou a corrigir, onde que ele vai parar para continuar subindo? Ele vai parar aqui, ele vai parar aqui, ele vai parar aqui, para depois subir, entende? Aqui, 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 aqui. Então essa estrutura ela te mostra exatamente isso. Na hora que ela é desenvolvida aqui, por exemplo, você sabe que o potencial dele dar continuidade é aqui. Se ela fosse desenvolvida mais aqui embaixo, por exemplo, aqui ele viesse corrigindo, corrigindo, e aqui ele começasse a andar de lado, criasse o nível de suporte, capturasse, fizesse o choque, igual foi feito aqui, tá vendo? Aí ele está confirmando que seria mais aqui embaixo, ou então mais embaixo ainda. Entende? Se ele não fizer, aí já não confirma, você já fica de fora do movimento. Então, nesse caso, ele fez logo aqui em cima. Lá nos outros cenários é a mesma coisa, né? Ele vem caindo aqui na movimentação, caiu bastante. Está subindo, corrigindo. Beleza, ele tende a dar continuidade porque é uma queda bem forte. Mas aonde que ele vai começar a cair de novo? Porque ele está subindo, onde que ele começa a cair de novo? Aqui ou mais em cima, entendeu?
Aqui, então, onde ele cria a estrutura, no caso foi aqui, ó, ele confirma perfeitamente a continuidade. Então é uma confirmação muito boa. Isso aqui tem muito contexto, porque as causas, né, que são os movimentos laterais, geram as tendências. Então isso aqui é uma causa, que é o movimento lateral que gera a tendência. É uma estrutura que gera liquidez por si só, e as melhores oportunidades vêm a partir das capturas de liquidez. Então uma estrutura dessa cria liquidez. As confirmações de choque, quando estão bem localizadas dentro de contexto, é ótimo. Quando está fora de contexto, nada funciona no mercado. Agora, quando está dentro de contexto, tudo é muito bom. E o choque dentro de contexto, ou seja, pós-captura de liquidez forte, dentro de um direcional correto, ele é uma ótima oportunidade, um ótimo gatilho de entrada, né, que é esse choquezinho, que é a quebra de fundo. Então, quando ele ocorre nas estruturas, assim, capturando a liquidez dele, é justamente um contexto perfeito para o choque. Então, assim, vários alinhamentos aqui que se juntam nessa configuração que fazem com que seja uma baita confirmação de fundo ascendente ou de topo descendente, continuidade de alta ou de baixa. Beleza? Então pega esses detalhes, assiste de novo o vídeo, pega os pontos ali mais importantes, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, entra no nosso grupo do Telegram, me siga lá no Instagram, coisas importantes que você vai estar aprendendo muitos detalhes aí sobre configurações que vão elevar os seus trades para outro patamar. Beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Fui! Valeu!